é hoje empoderamento. Essa palavra, ela se encontra em diversos espaços, não só dentro dos movimentos sociais, mas também nos livros de diversos gêneros literários e até nas campanhas publicitárias. E a galera adora usar essa palavra. Então, é melhor a gente tomar muito cuidado com um termo tão genérico assim, porque corre o risco de você estar falando uma coisa e a pessoa que está te ouvindo está pensando em outra. E também pode acontecer, o que eu acho ainda pior, é de você levantar uma bandeira de luta junto com alguém que está pensando fundamentalmente diferente de você. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Para começar, você sabia que a primeira feminista não foi de esquerda? Então não adianta o pessoal da direita dizer que feminismo é necessariamente uma coisa de esquerda, porque isso não é verdade. Foi no século XVIII, em 1792, que a escritora Mary Wollstonecraft lançou o livro Manifesto, uma reivindicação pelos direitos da mulher. Nesse texto, ela reivindica bandeiras liberais básicas como o acesso à educação e o direito à vida política igualitária entre homens e mulheres. E essa última reivindicação, inclusive, influenciou movimentos de luta pelo direito das mulheres ao voto, a exemplo do movimento das sufragistas inglesas, isso já lá no início do século XX, conforme até contado no filme As Sufragistas, de 2015. Também foi a Mary que influenciou a chamada primeira onda feminista, que foi caracterizada não somente pelas lutas que reivindicam o direito à vida política, né, de votarem e serem votadas, mas também pelas lutas das mulheres operárias que reivindicavam condições dignas de trabalho e salário nas precárias fábricas da Europa em meio à Revolução Industrial, lá pelos séculos 18 e 19. Somente a partir desse contexto das lutas operárias que o pensamento de esquerda foi absorvendo aos poucos as demandas feministas. Até então, o feminismo tinha características de uma luta por direitos já previstos nas ideias liberais próprias da direita. Foi principalmente no século XX, no final da década de 1960, que as demandas feministas foram definitivamente incorporadas nas pautas dos partidos de esquerda. E foi aí que surgiu a chamada segunda onda feminista. E essa segunda onda, ela dá continuidade às lutas da primeira onda, né, que eram por direitos políticos e trabalhistas, mas ela acrescenta demandas por liberdade sexual e direito ao corpo. A segunda onda trouxe novos termos à luta, como, por exemplo, patriarcado e sexismo, além dela já estar bem situada aí nas reivindicações dos partidos de esquerda. A questão central das reivindicações dessa segunda onda feminista é a seguinte: as mulheres estão inseridas em uma sociedade dividida por classes sociais, e o local que elas ocupam dentro dessa divisão de classes é que determina o nível de opressão que elas sofrem. Então, as mulheres sofrem opressões específicas, mas o fundo disso, a base disso, está situada na sociedade dividida entre classes sociais. De acordo com essa perspectiva, então, empoderar significa justamente romper com as estruturas dessa sociedade dividida em classes. E caso essas conquistas feministas não caminhem para um rompimento com essa divisão, as velhas relações entre privilegiados e desfavorecidas serão mantidas.
esse feminismo leva em conta que não é possível existir igualdade entre uma mulher como a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, que tem uma fortuna de 24 bilhões de reais, e uma mulher funcionária da mesma rede de lojas que ganha um salário que gira em torno de R$ 1.500. Não tem como dizer que elas são iguais. O termo empoderamento ganha novas interpretações quando iniciativas da própria Organização das Nações Unidas, isso lá pelos anos de 1980, resolve relacionar o termo a elementos presentes nos discursos da primeira onda feminista. Então essa apropriação liberal do termo empoderamento, ela retira do centro das discussões feministas a perspectiva de uma sociedade dividida em classes e coloca em primeiro plano a mulher pensada como uma cidadã detentora dos mesmos direitos que os homens, independentemente da classe social a qual ela pertence. Um bom exemplo dessa perspectiva liberal pode ser encontrado na fala do então prefeito da cidade de São Paulo, o João Dória, em 2018, quando ele felicitou as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres por meio de um vídeo e um texto postados no Twitter. Inclusive no texto do tweet que acompanhou o vídeo, vocês podem ver que o João Dória usou o termo empoderamento. Olá, minha mensagem vai para você, mulher. Mulher mãe, mulher trabalhadora, mulher empreendedora, mulher guerreira. As mulheres que fazem o Brasil e fazem o Brasil melhor. A você, no seu dia, no Dia Internacional da Mulher, o meu beijo, o meu reconhecimento. O reconhecimento ao esforço, dedicação, capacidade empreendedora, sensibilidade e vocação. Viva as mulheres do Brasil! Sendo assim, nós podemos dizer que o termo empoderamento pode ter uma conotação tanto à esquerda quanto à direita. E isso desconstrói, ao meu ver, duas ideias que eu considero que são erradas. Não apenas sobre o feminismo, mas sobre os movimentos identitários como um todo. Primeiro, as lutas desses movimentos não estão necessariamente ligadas ao pensamento de esquerda. Elas oscilam entre o pensamento de esquerda e o de direita à medida em que se aproximam ou se afastam da perspectiva de uma sociedade dividida entre classes sociais. Quanto mais as lutas se aproximam dessa perspectiva, mais elas se encontram à esquerda. Quanto mais elas se afastam desta perspectiva, mais elas se encontram à direita. 2. O movimento feminista não surge em meio às lutas da esquerda. O mesmo acontece com as lutas do movimento negro, que ganham força nos Estados Unidos entre o final da década de 1950 e da década de 1960. Assim como as lutas do movimento LGBT, que explode com as chamadas rebeliões de Stonewall, também na década de 1960. Ambos os movimentos ganham força levantando reivindicações por direitos civis e não tinham a ideia de uma sociedade dividida entre classes sociais como uma ideia central. O movimento que mais se aproxima dessa ideia é o dos Panteras Negras, mas ainda com características muito próprias. O que acontece é que as ideias de esquerda, posteriormente e gradualmente, elas se incorporam a essas lutas e aí oferecem novas perspectivas sobre elas. Finalmente, é preciso entender bem sobre que tipo de empoderamento nós estamos falando. Um bom exemplo da diferença sobre o uso do termo pode ser apontado na comparação entre o trecho de um documento da ONU chamado Princípios do Empoderamento das Mulheres
E outro trecho de um artigo escrito pela filósofa feminista estadunidense Nancy Fraser. O documento da ONU diz o seguinte: empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens e crianças e para o desenvolvimento sustentável. Já o artigo da Nancy Fraser afirma o seguinte: ao longo dos anos, à medida que o setor industrial ruía, o país ouviu falar muito de diversidade, empoderamento e não discriminação. Ao identificar progresso com meritocracia em vez de igualdade, o discurso igualou o termo emancipação à ascensão de uma pequena elite de mulheres talentosas, minorias e gays na hierarquia corporativista exclusivista. Esta compreensão individualista e liberal de progresso gradualmente substituiu o entendimento de emancipação mais abrangente, anti-hierárquico, igualitário, sensível às questões de classe e anticapitalista, que prosperou nos anos 1960 e 70. Resumidamente, enquanto o documento da ONU relaciona empoderamento com ascensão econômica, o artigo da Nancy Fraser faz o oposto e critica essa visão ao chamá-la de elitista, à medida em que desconsidera a existência de uma sociedade dividida entre classes sociais e prega a meritocracia como forma de empoderamento. Bom, essa discussão é longa. Basicamente o que eu tentei fazer de forma rápida foi limpar o terreno das ideias e colocar algumas coisas no seu devido lugar. Então, lembrem-se, uma coisa é empoderamento e a outra é empoderamento. É isso.